Olá, sou Alexandre Antunes, pastor presbiteriano, e estou aqui para falar o que o cristão tem a ver com a cultura pop. Nós já falamos aqui uma série de questões importantes sobre exultar ao invés de ignorar, falamos aqui sobre a questão da cosmovisão que deve nos guiar na cultura pop, mas nesse episódio aqui, o penúltimo, eu quero falar sobre Em Busca da Esperança. No episódio passado, nós falamos especificamente sobre a criação e a queda. E nesse episódio aqui, eu quero então comentar com vocês como a nossa interpretação da realidade e ao nos colocarmos com essa perspectiva reformada de enxergarmos a realidade pelo ângulo da criação, que é da redenção e consumação, como a redenção é algo que você consegue, se você contemplar, perceber nas histórias que a cultura pop conta. E deixa eu começar colocando vocês no seguinte ângulo, no seguinte aspecto. Na verdade, o coração do ser humano anseia pela redenção. Ao meu ver, e a gente tem os teóricos que argumentam isso, o ser humano ele tem, de maneira ontológica, o anseio pelo Redentor. Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela redenção. Tem um buraco no coração do ser humano que só é preenchido com Cristo. Isso é aquilo que nós acreditamos. E a minha tese, olhando para isso e olhando para a cultura pop, é que as histórias que são contadas na cultura pop, elas inevitavelmente vão apresentar esse anseio pela esperança, essa busca pela esperança, essa busca pelo resgate. E eu gosto muito de analisar especialmente esse recorte que nós estamos falando aqui sobre cultura pop, porque o advento da cultura pop é um advento recente. Aquilo que nós chamamos de cultura pop, ela surge aí no final dos anos 70, 80, 90, ela ganha essa forma, ela ganha esse nome, ela ganha esse impacto. Mas isso surge lá nos anos 30. Se você pega os anos 30, você vai perceber uma coisa muito interessante. Os anos 30, você tem o mesmo elemento acontecendo na década de 30 e na década de 40. Veja esses personagens. Clark Kent, Kal-El, Bruce Wayne, Batman. Você tem ali Frodo, você tem Sam, você tem Gandalf, você tem ali Pedro, Lúcia, Susana e Edmundo. Veja, são personagens diferentes, de universos diferentes, mas eles têm uma mesma coisa em comum. O nascimento deles é mais ou menos na mesma década. Década de 30 e década de 40. Isso é um sinal. Porque esses personagens são personagens que influenciam a cultura pop, não só com aquilo que a gente assiste diretamente, mas esses livros, esses escritos, essas histórias influenciaram multidões a construir em cima disso. Vamos analisar essa época do mundo, esse período do mundo. Se você vai para a década de 30, você tem que mundo que era vivenciado naquela geração? Século XX, nós estamos aí nas primeiras 3 décadas daquele século, e tem algo acontecendo naquele século. Você tem, logo no início do século XX, uma grande guerra. E essa grande guerra, ela traz consigo uma grande frustração, porque os teóricos diziam que o surgimento do século XX seria o auge da humanidade. Os existencialistas afirmavam que o século XX seria aonde o ser humano iria alcançar a sua plenitude. E vai lá estudar o século XX, o início. Você tem ali um desenvolvimento de teses, você tem ali um desenvolvimento de invenções, você tem surgimento de um monte de coisa que agora é comum no nosso contexto de sociedade, mas que brota, que germina, que floresce no início do século XX, nas primeiras décadas. E o ser humano começa a dizer, nós vamos atingir nossa plenitude. Aquele senso de utopia começa a marcar o ser humano. Só que vem a Primeira Guerra Mundial, e aquilo é uma pancada para a sociedade, aquilo é uma pancada para o ser humano, aquilo é uma pancada para os teóricos. Aí, não bastasse a Primeira Guerra Mundial, você tem uma peste, você tem uma praga que acontece, você tem uma pandemia, essa palavra nós conhecemos recentemente, que é a gripe espanhola, que atinge ali a humanidade no final do segundo século, ali, final 1918. Aí você pensa assim, poxa, difícil, hein? Mas aí na sequência, 1929, você tem a Grande Depressão, que é
a maior crise conhecida historicamente dos Estados Unidos, uma crise tão violenta que levou muitos empresários americanos a saltarem, e a cena que descreve esse período de 1929, a grande crise, a grande depressão, a quebra da Bolsa Americana, é empresários que quebram, que perderam tudo da noite para o dia, pulando dos prédios. Aí você pensa, poxa, uma guerra, pandemia que matou mais de 50 mil pessoas, você tem uma grande depressão que muita gente acaba sendo impactada e atingido. Tá bom, Alexandre. Bem, eu estou fazendo só uma descrição da história. Você tem ali, a partir da década de 30, a Segunda Guerra Mundial. Veja, esses elementos em sequência em pouco mais de 30 anos causam um impacto social. Qual é o impacto social? Uma grande sensação de frustração toma conta da humanidade. E é esse o terreno que alguns estudiosos, gente que fazia faculdade, que era criativo, que estavam ali começando os seus passos, é nesse solo que está ali aguardando por expectativa e por esperança que começam a surgir alguns personagens que são tão comuns na nossa cultura hoje. É ali que surge em 1938 o Superman. É ali que em 1939 surge o Batman. É ali, em meados de 35 a 40, que surge Frodo, os primeiros rabiscos do Tolkien. É ali, em 40 e pouco, que Lewis escreve os primeiros rabiscos dos irmãos Pevensey. Ou seja, o que isso está acontecendo? Em meio a tristeza e desesperança, eu preciso olhar para algo que me traga esperança. E é nesse contexto que brotam esses personagens. É magnífico isso. Mas isso traz dois aspectos interessantes, né? O primeiro aspecto eu estou citando aqui. Eles surgem no mesmo período. Mas tem um outro aspecto que chama a atenção. Porque eu estou falando aqui com vocês sobre redenção. Veja, o que o Edmund Aslan, melhor dizendo, né? O que Aslan lá em Nárnia, Frodo, o o Superman, eles têm em comum? Cada um está em um mundo distinto, mas eles têm algo em comum. Eles são os redentores dos mundos para os quais eles foram criados. O Aslan é o redentor de Nárnia. Frodo, ele vai ser um redentor, um dos redentores da Terra-média. Superman, ele é redentor do planeta Terra, do qual ele faz parte. Esse ser que vem de Krypton e que vem para ser um salvador nesse planeta. Veja, por que o ser humano conta essas histórias? Porque ele precisa de esperança. E por que ele precisa de esperança? Porque o coração do ser humano ele tem uma tendência de buscar esperança nas coisas dessa vida e ele sempre se frustra. E Deus colocou no coração do ser humano o anseio pelo divino. E esse anseio eu preciso de um redentor. Eu preciso de redenção. Veja, o primeiro episódio que eu falei aqui com vocês, eu falei que isso eu não acredito que tem poder redentivo no sentido de trazer a redenção verdadeira, porque a redenção verdadeira é só em Jesus. Mas eu não posso desconsiderar a revelação geral, em que no coração do ser humano ele está clamando por um redentor. Aí nós, que temos a cosmovisão reformada, pegamos e falamos assim, a gente conhece o redentor, e ele tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Bem, eu estou caminhando para o encerramento desse episódio aqui, e eu tenho, no final de cada episódio, contado histórias de redenção, né? Tem várias. Veja, se você for pegar e ver um filme, ler um livro, toda história, todo conto de fadas, vai ter uma figura redentiva aparecendo em algum momento, e você precisa aprender a identificar. É muito legal. E quando você tem a cosmovisão correta, você celebra essas coisas. Mas tem uma série que eu gosto muito, e aí eu vou citar essa história como um exemplo de redenção, como isso mexe com a gente, que aponta para o verdadeiro redentor. Tem uma série chamada Mandaloriano, que eu gosto muito. E para mim ela é fantástica porque ele comunica com a realidade em vários aspectos mandalorianos. Eu sou fã de Mandaloriano. Mas tem um episódio, o último episódio da segunda temporada. Você tem lá o enjeitado, que é chamado de Baby Yoda, mas a gente descobre que o nome dele é Grogu. E
eles estão num momento ali no último episódio da segunda temporada em que não há esperança nenhuma, eles estão perdidos, há um exército mais numeroso que eles estão fadados à derrota, quando de repente uma nave surge e uma porta se abre e de repente aparece a silhueta de alguém e de repente essa silhueta mostra que é um Jedi. Esse Jedi parte em resgate. E quem aparece ali é simplesmente um personagem chamado Luke Skywalker, que é aquele considerado o redentor do universo de Star Wars. Veja, quando ele aparece e salva o dia, o nosso coração festeja. Eu lembro que eu assisti esse episódio, eu vibrava assistindo, assim, o cara apareceu, porque a gente tem um apego. Mas ele aparece como uma figura redentiva daquele mundo, resgatando alguém em perigo, trazendo a ele a salvação. Essa história, de várias que são contadas, é apenas uma revelação geral, que aponta para aquele que é o verdadeiro Redentor, de quem nós falamos, de quem eu já falei aqui o nome, e que nós sempre precisamos aproveitar essas pontes de contato, como o apóstolo Paulo fez, para dizer, existe sim um verdadeiro Redentor, que pode te livrar dessa angústia que você vive na sua história e no seu coração. A gente comunica com a cultura pop porque dela a gente cria pontes para falar de Jesus para as pessoas. Bem, esse é o penúltimo episódio. Eu te espero no último com uma surpresa. E a gente vai falar sobre algo muito especial para encerrar essa série. Valeu, até o próximo.